Bora, meu povo, bom dia. Bom dia, Daniele, Samara, Marcos, Olavo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Gutenberg, Késia. Vamos nessa para mais um dia. Vamos nessa para a nossa 27ª live. 27ª? Deixa eu conferir aqui. É isso aí. 27ª live. Deixa eu deixar um comentário fixado aqui. E eu já vou começar a live contando uma coisa sobre mim. Um podre. Bora, vamos lá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Nadson. A turma aí do compromisso tá chegando, né? Só tô vendo a galera do compromisso chegando aí. A galera que tem um compromisso comigo aí, ó. Diego, Derek, Daniele, Ju. Bora, vamos lá, vamos começar. Servir. Pra gente começar aqui. Que é essa palavra que tá aqui no comentário fixado. Como eu posso te servir hoje? O ato de servir durante muito tempo foi um bloqueio muito grande pra mim, porque eu era um cara muito egoísta, sabe? E tipo, eu queria ser servido, mas eu não gostava de servir. E é muito doido porque às vezes a gente para olhar o que serve pra gente no nosso dia a dia, na nossa casa e tudo mais. E a gente vê que tem coisas que são muito pequenas na nossa vida. E aquelas coisas nos servem muito. E a gente só começa a perceber o quanto certas coisas servem a partir do momento que essas coisas faltam. Por exemplo, não sei o que foi que aconteceu aqui no meu condomínio, mas essa noite faltou água. Não faço ideia, eu acho que é a primeira vez em 5 anos que eu moro aqui que falta água. Eu sei que ontem... Vai vendo, viu? Uma nojeira. Eu sei que ontem eu fiz exercício de noite, né? Eu tenho meu desafio com a galera. Fiz exercício de noite, ainda bem que foi um exercício mais light, não foi um exercício tão puxado. Porque ontem à noite eu fiz exercício, na hora que eu fui abrir o chuveiro para poder tomar banho, cadê água? Nada de água. Eu tive que dormir sujo, acordei sujo, tô aqui fedendo já. E tem muita coisa simples no nosso dia a dia que tá ali o tempo todo. É tão corriqueiro que a gente não percebe. A gente não percebe o quanto as pequenas coisas nos servem até que aquelas coisas não estejam mais presentes ao nosso redor. E aí o que é que acontece? Se falta água aqui em casa, não tem água no filtro. Se não tem água no filtro, eu não tenho como encher as garrafas de água. Se eu não tenho como encher garrafa de água, eu não tenho água. Por exemplo, agora, desde ontem à noite, na verdade, eu tô bebendo água com gás. Por quê? Porque tem água ali na garrafa. Só que a água que tem ali na garrafa, eu não vou beber. Eu vou deixar pra Amanda e pra Lara. Eu não vou beber água aqui, o resto da água que sobrou ali na garrafa. Eu só usei a água da garrafa pra fazer um café pra mim. Mas pra eu beber, não. Então, o que acontece? Quais são as coisas que estão te servindo no seu dia a dia? E quando eu falo de servir, são as coisas que estão sendo colocadas à sua disposição. E principalmente, como você está servindo as outras pessoas. O ato de servir é o ato de, por exemplo, um garçom, ele serve pessoas num restaurante, por exemplo. E como é que o garçom serve as pessoas? A partir do momento que ele vem, serve, por exemplo. Eu tenho um copo aqui, o garçom pega e me serve com a água. Ele vai jogar água no meu copo. Ele está me servindo. O ato de servir sempre foi uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade. Justamente porque, para você servir a outra pessoa, você precisa deixar de lado um pouco do seu egoísmo, da sua vaidade e tudo mais. E eu tinha dificuldade com isso. E quando a gente começa a vir para cá, quando a gente começa a mergulhar na palavra, a gente vai ver que Jesus foi o maior de todos que já serviu. E ele fala que maior é aquele que serve. E, velho, é muito doido, porque parece que quando uma chave vira na sua cabeça, as coisas começam a acontecer de uma hora para outra e é surreal. E hoje, um dos maiores prazeres que eu tenho na minha vida é de servir as outras pessoas.
servir com o meu conhecimento, servir com o meu tempo, na medida do possível, obviamente. Servir as pessoas, por exemplo, quando as pessoas chegam na minha casa. Antigamente, se viesse alguém na minha casa, eu ficava torcendo para aquela pessoa não querer nada, para eu não fazer nada, para eu não ter que ter o trabalho de fazer alguma coisa para poder servir as pessoas. E hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente sobre isso, sobre o como a gente está servindo as outras pessoas. E todos os dias eu tenho estado aqui, hoje pela 27ª vez consecutiva, como? Entregando o meu tempo a vocês. Eu não tenho como entregar meu tempo individualmente para cada um de vocês, mas eu consigo juntar todo mundo aqui para quê? Para que eu sirva a vocês, para que eu sirva com conhecimento, com sabedoria, para que a gente faça esse estudo aqui, que a gente já está fazendo todos os dias junto. Quando eu oro e eu falo com Deus, eu falo: Deus, é o seguinte, eu tô aqui, eu tô pronto, eu sou o teu servo. Se eu sou o seu servo, o Senhor é o meu Senhor. Então me usa, para que eu possa servir na vida de outras pessoas. Então, é uma reflexão que eu preciso trazer para vocês aqui, que eu senti de trazer para vocês aqui, é de vocês começarem a pensar o como vocês estão servindo as pessoas ao seu redor. O como vocês estão olhando para as coisas no seu dia a dia, que às vezes parecem coisas pequenas, que são coisas que te servem muito, mas que no final das contas, na maioria das vezes, você está ignorando. Você acha que aquilo ali é uma bobagem, é uma besteira, sendo que aquilo é algo que te serve. Tem pessoas no seu dia a dia que são pessoas que estão te servindo e você muitas vezes não está valorizando. Eu nem sei porque que eu estou falando isso daqui, mas eu sei que essa é uma mensagem que vai fazer sentido para um de vocês que estão aqui agora, tá? Vamos começar aqui, nosso provérbio de hoje. Hoje é dia de Provérbios 9, né? O banquete da sabedoria. Mais uma vez, a sabedoria está sendo personificada aqui, né? Ó, a sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou sua mesa. Enviou as suas criadas para quê? Dos lugares mais altos da cidade, façam esse convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam pelo caminho do entendimento. Mais uma vez a gente está vendo a sabedoria personificada aqui, né? Como se fosse uma pessoa falando com os outros. E o convite da sabedoria é justamente para quem? É para quem é ingênuo, é para quem não tem juízo. Ou seja, alguém que é ingênuo, no final das contas, é alguém que não tem malícia, que meio que não entende as coisas da vida. É aquela pessoa que está vivendo uma vida meio assim, meio que sem se questionar, né? Uma pessoa meio boba, que não percebe maldade, que não tem maldade, que não tem, enfim, não tem essa coisa, sabe? Ó o que o Marcos falou aí, faz muito sentido. Vamos servir o garçom, enviar a live para 3 pessoas. Boa. Vai clicar aqui no aviãozinho, vai mandar para pelo menos 3 pessoas aí que estão precisando receber uma palavra dessa aqui. Ah, Aldo, mas eu acho que as pessoas estão dormindo. Não importa, faça a sua parte. Essa aqui é a parada. Todos os dias, durante as lives que eu venho fazendo aqui, eu tô fazendo a minha parte. Tinha dia que uma hora dessa assim, no iniciozinho da live, tinha dia que tinha 5 pessoas na live, 7 pessoas na live. E pra mim tá tudo bem. Eu tava fazendo a minha parte. Por quê? Porque eu sabia que em algum momento o negócio ia começar a se multiplicar. E outra, eu ainda acredito que antes da nossa última live, antes da nossa 30ª live, eu ainda vou olhar pro número de ao vivo aqui, a gente vai ver 50, 60, 100 pessoas ao vivo aqui. E eu conto com vocês para isso. Por quê? As principais pessoas que vão me ajudar a fazer com que essa mensagem chegue mais longe são vocês mesmos. Porque vocês vão dar testemunhos para outras pessoas, que são testemunhos que são testemunhos espontâneos, sabe? Por exemplo, o Gil Marcos já trouxe uma pessoa para a live. Só que às vezes a gente chama a pessoa para algo, a pessoa vem, ela gosta, ela curte. Só que depois entra naquela coisa do esquecimento, sabe? Então, a gente que tem esse compromisso firmado entre a gente aqui, a gente que tem esse nosso movimento criado do FDD, que é a Fé, Disciplina e Desfrute, a gente entre si vai fazer esse movimento crescer para que
cada vez mais pessoas sejam alcançadas e, consequentemente, mais pessoas sejam transformadas. Beleza? Então, ó, vamos continuar aqui. Quem a sabedoria está chamando para o banquete na casa dela, né? Os ingênuos, os que não têm juízo. E o que é que ela está falando? Venham, comam do meu pão e bebam do meu vinho. Afastem-se dos ingênuos e andem pelo caminho do entendimento. Ou seja, o caminho do entendimento e a ingenuidade são duas coisas que são contrárias. É como aquela bifurcação que a gente já falou aqui, que são dois caminhos que todos os dias a gente vai escolher percorrer. Todo dia a gente tem duas opções. Ou a gente vai viver um caminho em Deus, ou a gente vai viver um caminho no pecado. Ou a gente vai buscar o caminho da sabedoria, ou a gente vai buscar o caminho da mediocridade. Todo dia, todo dia, todo dia. E o grande ponto é que a gente não toma essa decisão hoje e essa decisão vai acontecer para sempre. É uma decisão que vai acontecer todo dia. É como eu já falei para vocês. Eu fiz um compromisso com vocês de fazer 30 lives seguidas, mas já tiveram vários dias em que eu acordei cansado, que eu olhei assim e falei, velho, eu não vou fazer live hoje. Mas o compromisso me fez continuar. O compromisso me fez persistir. Então, todos os dias, eu escolhi ir por um caminho. Olha aqui a cor. Por que tá sem água aqui? Você já sabia? Eu vi no grupo agora de manhã. Eu tô bebendo água com gás pra deixar a água da geladeira ali pra você ir pra lá. Vem. Olha, gente. A grávida gostou de fazer a live, hein? Tá não, ok. Então, qual que é o negócio? Todos os dias a gente vai ter a nossa bifurcação. A gente pode escolher um caminho de vida, um caminho de entregar os nossos caminhos a Deus, um caminho de buscar servir a Deus. E a gente pode buscar o caminho do pecado. Tá a sua escolha. Todo dia, todo dia, todo dia. Você vai ter essas duas opções e você vai escolher o que você quer para sua vida. Então, ó, a sabedoria continua dizendo o seguinte, ó. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. Tá bem claro aqui pra gente, né? Pega o meu marca-texto aí na mochila, por favor. Na parte da frente aí. Repreenda o sábio e ele o amará. Essa caneta é boa, mas ela com o tempo ela vai saindo. Isso daqui estava arriscado, inclusive. Repreenda o sábio e ele o amará. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Ou seja, são coisas... Isso aqui me lembrou até Lara, não repreenda o zombador quando ela tá fazendo coisa errada, né? Tipo, é bem isso que acontece mesmo. Vai, fala mais. O sábio, a pessoa que é sábia, é uma pessoa que ela entende que ela nunca vai atingir a plenitude na sabedoria, sabe? A pessoa que é sábia, ela sempre vai olhar e vai falar assim, pô, velho, mas se o conhecimento de Deus, se a sabedoria de Deus é uma coisa que é infinita, se a fonte é uma fonte eterna, infinita, inesgotável, é uma coisa que não tem fim. Então, eu nunca vou parar de buscar isso daqui. Você vai ver pessoas que são idosas. E pessoas idosas, elas são um poço de sabedoria. Talvez a gente não olhe para algumas pessoas idosas com o olhar que a gente deveria olhar, porque às vezes a gente olha assim e fala assim, ah não, ele nem é rico, nem tem o que me ensinar. Eu não tenho o que ensinar, às vezes, em relação a dinheiro, ou até tem, às vezes é uma pessoa que quebrou vários negócios, ou que ela pode te ensinar com um exemplo negativo. É como todas as vezes eu falo, às vezes o pessoal chega e fala assim, pô, velho, eu procrastino muito. O que é que eu faço para resolver esse problema em relação à procrastinação? Fecha os olhos, pô. Fecha os olhos e imagina, faz uma mentalização. Imagina você com 70 anos de idade. Vamos fazer esse exercício aqui agora. Fecha os olhos você aí agora. Você também, mandioca. Fecha os olhos e só começa a imaginar. Imagina o seguinte, imagina você com 70 anos de idade. Você tá lá rodeado de netos ou até de bisnetos. Já tem várias criancinhas ao seu redor.
E você com 70 anos, você olha para trás e faz uma retrospectiva de tudo que aconteceu na sua vida. E aí você olha, 70 anos de idade, porque você sabe que o tempo passa muito rápido. Outro dia você tinha 10, outro dia você tinha 18, outro dia você tinha 20, outro dia você tinha 25, e o tempo vai voando. Aí para e imagina, você com 70, faz uma retrospectiva. Se você continuar vivendo a vida que você vive hoje, em relação à procrastinação, em relação à dificuldade de tomar decisões, em relação a ter dificuldade de resolver problemas, em relação a ter dificuldade de gerenciar os conflitos do seu dia a dia ao seu redor, como é que você vai estar quando você tiver com 70 anos de idade? Quando você tiver com 70 anos, que você olhar para trás e fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai ter vivido a vida que você sonhou? Você vai ter vivido a vida que você acha que foi a vida que Deus escolheu para você? Você acha que o que você viveu foi o caminho que Deus escolheu para sua vida? Para e pensa em relação a isso. Agora para e pensa se todos os dias você acordar e tomar uma decisão diferente. Para e pensa o que é que pode acontecer a partir do momento que você começa a tomar decisões difíceis. Quando você começa a semear na sua vida, na vida de outras pessoas. O que é que vai acontecer a partir do momento que você começa a servir a Deus? O que é que vai acontecer a partir do momento que você busca começar a servir as pessoas que são ao seu redor? Você acha que o seu caminho aos 70 anos vai ser o mesmo caminho ou vai ser um caminho completamente diferente? Aí agora fala pra mim aí. Você acha que o caminho que você está seguindo hoje é o caminho que vai te levar para o resultado que você quer? Fala aí pra mim, nos comentários da live. Se sim ou se não. Eu já dei o exemplo aqui de que lá na igreja, quando teve uma transição, que era um nome, né? Era uma instituição e mudou para outra. E aí teve um dia que a esposa do criador de uma igreja, de uma instituição, ela foi honrada lá quando foi feita essa transição, né? E eu vi ela com os olhos dela cheia de lágrimas ali naquele momento. E eu fiquei imaginando o filme que devia estar passando na cabeça dela. Ela com, sei lá, ela deve ter 60 e poucos anos, 70 anos mais ou menos. E o marido dela já falecido, que foi quem tinha começado essa igreja. E ela estava lá muito emocionada e tal. E eu fiquei imaginando ali naquele momento o que é que devia passar pela cabeça dela. O quão difícil deve ter sido para ela poder chegar naquilo ali. Só que uma decisão, uma semente que foi plantada há, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, é uma decisão que gera um impacto que pode mudar uma sociedade. Às vezes está fazendo uma coisa hoje que parece uma coisa besta, mas se você está se movendo pelo que Deus mandou você fazer, você pode estar iniciando a mudança de uma transformação de sociedade e você não sabe, como é esse exemplo que eu estou dando. E nesse dia, foi um dia que eu orei e eu falei assim: Pai, eu não aceito viver uma vida se não for para reinar em vida. Eu não aceito viver uma vida se não for para viver desse jeito. Para eu, quando chegar numa idade dessa, olhar para trás e falar assim: eu fiz o que tinha que ser feito, eu combati o bom combate, eu fui obediente, eu fui fiel. Eu não quero viver uma vida se não for para viver uma vida desse jeito. E justamente por isso tem muitas coisas que eu faço que eu não quero fazer. Igual eu já falei, eu não queria fazer essa sequência de lives aqui, mas já fazia tempo que eu precisava fazer, que eu precisava fazer alguma coisa, mas eu mesmo ficava resistindo. E quando a gente começa a ser obediente, as recompensas começam a vir, mesmo que eu não esteja buscando a recompensa, mas a recompensa vem, é inevitável, é igual o plantio. Não tem como colher sem plantar, mas se você planta, você vai colher. E quanto mais você planta, mais você colhe. É a lei da semeadura. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Não tem para onde correr. Quanto mais sementes você investir na terra, e quanto mais fértil for aquela terra no qual você investe, mais você vai colher. E quando você tiver paciência, você vai colher mais ainda. Teve um dia que eu estava andando lá embaixo com minha filha e o pessoal da escola dela propôs um exercício interessante. Eles mandaram algumas sementes e falaram: ó, leva e vai plantar com a sua família. Eu falei: pô, velho, massa. Eu já tava com vontade, eu vou até plantar alguma coisa de novo. Comprar terra boa dessa vez. E aí o pessoal da escola dela mandou umas sementes e aí eu desci com ela. E a gente foi lá embaixo buscar terra para poder plantar a sementinha dela. E o que foi que aconteceu? Sai daqui, rapaz. E o que foi que aconteceu? A gente passou, tinha uma árvore grande. Aí ela falou bem assim, ó, olha só. Ela falou assim: papai, essa árvore aqui, para ela ter ficado desse tamanho todo, eu acho que teve que plantar muitas sementes, né? Foi a pergunta que ela fez.
E aí, o que vocês acham? Me digam vocês aí. Para uma árvore grande, você precisa de quantas sementes para poder plantar? Quantas sementes são que você precisa para poder ter uma árvore grande? Quantas? Uma. Será? Será? Será que sim? Será que não? Digam vocês aí. Vocês aqui na live, se tiver gente acordada. Quantas sementes a gente precisa para ter uma árvore grande? Uma só? Carol disse que é uma. Gil Marcos disse que é uma. A gente só precisa de uma semente para ter uma árvore grande. Só uma. Só que, para a árvore ficar grande, a gente precisa de paciência. Porque não é em 3 meses que você vai plantar e ela vai ficar grande. A terra tem que ser boa. A semente tem que ser boa. Tem que ter adubo. Tem que ter cuidado. Você precisa regar, precisa de sol, precisa de luz, precisa de água, precisa de tudo. Você precisa cultivar para aquilo ali crescer. Só que qual que é a parada? Você só precisa de uma semente. Só isso é o que você precisa para uma árvore grande. E a partir do momento que você adquire uma mentalidade de você ser alguém semeador, onde você semeia na vida de outras pessoas, você vai entender que esse processo vai ser um processo que vai ser natural. Com o tempo vai começar a acontecer de uma forma mais prática. Se você parar para pensar, quando você vai plantar alguma coisa, no início do plantio é onde ainda exige muito mais cuidado. É onde exige muito mais aquela atenção, mais atenção em relação à luz, água e etc. Só que quando você vê uma árvore que está lá fora, ela já nem precisa mais de nada, ela só vai, ela só flui, ela tá lá, ela recebe chuva, ela recebe sol e as coisas estão fluindo lá naquela árvore. Só que qual que é o ponto? Na nossa vida é exatamente do mesmo jeito. No nosso relacionamento, nos nossos negócios, na nossa vida profissional. A nossa vida profissional é como eu já falei várias vezes, eu acho que todo dia eu falo isso. A gente se desenvolve na nossa vida profissional a partir do momento em que os problemas que a gente resolve são problemas mais complicados, mais específicos. Todo emprego que alguém tem, ela está resolvendo um problema. Qual que é esse problema? Se, por exemplo, você é empacotador de supermercado, qual que é o problema que você resolve? É um problema bem pequeno. É pegar as coisas, as compras das pessoas e colocar numa sacola. Você nunca vai ser bem remunerado fazendo isso. Por quê? Porque o problema que você resolve é um problema muito pequeno, é um problema muito simples. Se você é uma pessoa que trabalha com serviços gerais, você faz limpeza e etc., você nunca vai ser bem remunerado fazendo aquilo ali. Por quê? Porque o problema que você resolve é um problema que qualquer pessoa consegue resolver. E na própria palavra aqui está escrito que aquele que é habilidoso naquilo que faz, ele será posto diante de reis. Ele não vai estar a serviço da plebe. Ou seja, você vai ser bem remunerado desde que você cumpra um processo. Desde que você plante, desde que você semeie e desde que você cultive aquilo ali. Por quê? Para ter uma árvore grande, precisa de tempo. Só que para ter uma árvore grande, você só precisa de uma semente. E essa que é a parada. Você não precisa ter vários negócios ao mesmo tempo. Você não precisa de muita coisa acontecendo na sua vida ao mesmo tempo. Você precisa de foco. Você precisa escolher uma coisa que você quer para sua vida e começar a focar naquilo ali. Por quê? Experimenta ficar 6 meses focado em algo. 6 meses focado em uma coisa para você ver qual é o resultado que você vai ter na sua vida. Experimenta focar numa coisa que seja íntegra, que seja honesta, onde você coloca o Senhor como a prioridade do seu caminho, que você vai ver as coisas que vão acontecer. Por isso que existe o ditado, né? Que é um ditado realmente que a gente vê acontecer muito nas nossas vidas e das de outras pessoas, que é o que a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, independente do que seja que precise da gente, a gente vai sempre colher aquilo que a gente plantar. E assim, hoje na educação de Lara, hoje a gente planta para colher depois, né? Lara também é como se fosse uma árvore, ela tá pequenininha, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada, ela precisa dos nossos cuidados. Mas vai chegar um momento também que a gente vai deixar a Lara como uma árvore dessa aí, né? Que essa árvore ela precisa do sol, da chuva, mas que a gente não tem mais muito o que fazer por essa árvore. E a gente faz isso agora, nessa fase, que é o nosso papel, mas vai chegar um momento também que Lara não vai
precisar mais, né, dos nossos cuidados diários, nem que a gente tenha esse cuidado com ela. A gente já vai estar colhendo o que a gente plantou, né, amor? Muito bom. O Marcos falou aí, ó. Só lembrar da menor semente cresce quase 2 metros. Alguém sabe que semente é essa? Eu não sei. Eu já vi, mas eu não lembro, não. Eu não sei, não. Se for o que fala na palavra, deve ser a semente de mostarda, né? Do grão de mostarda. Se for o que eu tô pensando. Mas fala pra gente aí, Marcos, o que é. A grande questão é que as pessoas não fazem nada pra mudar e querem ter resultados, exato. Só que tudo vai partir de uma coisa. Da busca pela sabedoria. Sempre. 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 Porque você vai buscar sabedoria em relacionamentos, você vai buscar sabedoria em Deus, você vai buscar sabedoria na sua vida profissional. Sempre a busca pela sabedoria vai ser o princípio de tudo. E qual que é o ponto? O que eu tô falando é a busca pela sabedoria. A sabedoria não vai cair no seu colo, não vai ser um download que você vai baixar e já vai estar tudo pronto aqui à sua disposição. Por quê? A gente tem a internet hoje para nos servir e a gente acaba ficando mal acostumado. A gente perde o gosto da conquista das coisas, a gente perde o gosto da pesquisa. Fica tudo tão fácil, fica tudo tão simples, é tudo tão na palma da nossa mão que a gente acaba esquecendo daquilo ali. Você chegou a pegar a época de enciclopédia? Não, né? Enciclopédia? Só ouvi falar. Eu ainda peguei o finalzinho da época da enciclopédia, quando a gente ia precisar fazer um trabalho de escola, a gente tinha que ir buscar nas enciclopédias, né? Tinha a Barça. Eu era doido pra ter uma enciclopédia daquela Barça em casa. Tinham várias, e aí dentro da enciclopédia tinha vários conteúdos sobre várias coisas ao mesmo tempo. E você parar pra pensar, dá trabalho, né? Você tem que ir buscar num livro e tal, mas ao mesmo tempo é massa, porque você tá pesquisando, você tá conquistando. Hoje tá tudo na palma da sua mão, só que no final das contas, hoje todo mundo sabe muito sobre tudo, mas todo mundo tem pouca profundidade sobre todos os temas. E essa que é a parada. Você sabe muito sobre um monte de coisa, mas você sabe um pouquinho só. O que, no final das contas, não é ruim. É bom você saber um pouco sobre cada coisa. Mas você precisa ter coisas onde você vai ter que se aprofundar naquilo ali. O que são os principais pilares, as principais áreas da sua vida. Por exemplo, na área de relacionamento, você vai precisar estudar. Você estuda 4 anos numa faculdade, às vezes para se formar e ganhar 2 contos no mês, para ganhar uma mixaria. Imagina para ter um bom relacionamento. Você vai precisar estudar. Você vai precisar estudar sobre criação de filhos. Você vai precisar se capacitar profissionalmente. Para quê? Para que você seja bem remunerado. Porque aquele que é habilidoso naquilo que faz será posto diante de reis. Ele não vai estar a serviço da plebe. Só que para isso, para que você seja habilidoso, não é só estudar. É estudar e ir para prática. É estudar e ir para execução. É estudar e começar a servir pessoas com a habilidade que você tem. E quando você começa a ter essa mudança de mentalidade, onde você não está só vendendo por vender, mas sim servindo as outras pessoas, você começa a pensar o quanto você pode melhorar o seu produto, o quanto você pode melhorar o que você vende. Porque dessa forma, você vai estar servindo as pessoas, ao invés de estar simplesmente vendendo. Quando você tem a mentalidade de servir, você não está focado só em quanto a pessoa te paga, mas em quanto você consegue resolver um problema daquela outra pessoa. Fui evangélica, era coreógrafa na igreja, me afastei com o tempo, minha mãe é obreira, estou no mundo. Fumo maconha, mas sinto que tenho que parar e buscar Deus. 90% das respostas que a gente precisa da nossa vida, 90% não, até mais provavelmente, essas respostas elas estão dentro da gente. Mais de 90% das vezes. O que a Carol falou aí, ela sabe qual que é a solução que ela tem para ela. Só que qual que é a questão? Às vezes a gente precisa desse empurrão. Às vezes a gente precisa ouvir isso de uma pessoa de fora. Tá difícil, oro, busco, mas não consigo manter a constância nas orações. Muitas vezes isso acontece por ambiente errado, por pessoas erradas que estão ao seu redor. E é complicado, porque tipo assim, quando a gente é jovem, a gente acha que a gente sabe de tudo, a gente quer experimentar as coisas, e dessas coisas, muita coisa acaba sendo selada na nossa vida. Tipo assim, eu não coloco a culpa em ninguém porque a responsabilidade foi minha. Mas eu, por exemplo, eu só usei droga algum dia na minha vida porque eu tava com pessoas que usavam, sabe? Eu me lembro, a primeira vez eu fui pra uma festa, era uma rave, tuts, e eu só bebia, né? E eu bebia muito. E aí quando deu 2 horas da manhã, eu já tava morrendo de sono já. Acho que
Tá lá no quarto. Quando deu 2 horas da manhã, eu vi meus amigos todos empolgados, todo mundo alegre, não sei o que, e eu já tava morrendo de sono já. E naquele dia foi um dia que eu dei um passo para mais longe de Deus, um passo a mais para essas coisas, sabe? Que no final das contas não agregam em nada na nossa vida. E naquele dia eu experimentei pela primeira vez a tal da bala, né? O êxtase. E a sensação foi boa, porque a sensação física é boa. É por isso que vicia. Porque fisicamente falando, gera um pico de dopamina no seu cérebro e acontece uma explosão de coisas e um monte de coisa começa a acontecer dentro do seu cérebro, no seu corpo e tal. A sua parte sensorial do seu corpo começa a ativar e você começa a ter sensações que você nunca teve. E aquilo ali, no primeiro momento, parece uma coisa boa, né? Parece uma coisa prazerosa. Só que depois de um tempo, isso vai ser uma coisa que vai começar a destruir a sua vida. E como o exemplo que a Carol deu aqui, qual que é o problema das drogas? É porque você começa em uma e daqui a pouco você olha e fala, pô, essa daqui já não tá mais fazendo tanto sentido. E aí você evolui para uma próxima, e uma próxima, e uma próxima, e uma próxima. E esse mundo acaba sendo uma coisa sem fim, sabe? Então, Carol, você já sabe o que fazer. Você já sabe o que é que tem que fazer. Essas lives que eu tenho feito aqui, eu tenho feito única e exclusivamente por obediência. Porque ele já mandou várias vezes eu começar a falar. E eu ficava eu mesmo colocando um monte de desculpa. Eu ficava inventando um monte de objeção. Eu olhava assim, eu falava, pô, velho, mas aí... E o meu público, e quando eu for vender alguma coisa, como é que vai ficar, vai misturar e não sei o que. Sendo que no final das contas isso é tudo desculpa que a gente mesmo cria, sabe? A gente cria pra gente mesmo. E eu tô aqui única e exclusivamente por obediência. E muitas das coisas que eu tô trazendo aqui, que eu tô falando, sei lá, tem coisas que nem sei o que é que eu tô falando. Eu só peço a sabedoria, eu só peço a direção, o discernimento a Deus, para que as palavras que saiam da minha boca sejam palavras dele, sabe? Eu me coloco para servir, que é a palavra de hoje. Eu me coloco à disposição para servir, para que eu possa ser só um instrumento. A glória não é minha. A glória não é minha, a glória é dele. Eu tô aqui só como se eu fosse um tradutor, onde ele tá mandando uma mensagem e eu tô transcrevendo essa mensagem para vocês, sabe? Então, busca ele de todo o seu coração, Carol. Você já vivenciou isso, você já experimentou o que é ter ele na sua vida e só ele pode te curar disso daí. Carol, eu também acho que pode ser um problema emocional, né? Também. Às vezes a gente só vê as drogas assim, né? As ilícitas como algo forte, mas tem pessoas que têm problemas com bebida, problemas com cigarro, né? Mas, inclusive, você costuma perceber que na família da gente sempre tem alguém que fuma muito ou bebe muito. E essas pessoas, quanto mais elas estão ansiosas, quanto mais elas estão com medo, quanto mais algo acontece na vida delas, que elas se sentem inseguras, aumenta o uso, né, do cigarro, do álcool. Então, às vezes, no seu caso, né, pode acontecer a mesma coisa. E aí você tem que ver o que é que faz isso acontecer com você, né, para você poder descobrir a raiz desse problema, para você se curar. Além de muita força de vontade, né? E saber que realmente, assim, é um momento difícil, mas só depende de você. Mas, e se não for possível sozinha, realmente procurar ajuda. Meu pai, ele tem problema com álcool, já tem muitos anos. E meu pai hoje é uma pessoa realmente que ele não consegue mais sozinho, né? Parar de beber. Eu acredito que se hoje ele tomasse uma decisão, que primeiro tem que vir realmente dele, ele ia precisar de ajuda profissional, de remédio, né? Seria realmente um tratamento para ele conseguir parar de beber. Mas é isso, né? Buscar primeiro mesmo a raiz do problema para você conseguir resolver. Porque senão, ou senão quando você tiver em um outro momento que você até achar que já está curada, mas que acontecer de novo algo que te faz você sentir mais desejo, mais vontade disso, possa ser que você não esteja totalmente curada como você achou que teria, se você não resolver esse problema. Na minha visão, o maior dos gatilhos é o ambiente. O ambiente, as pessoas. Por exemplo, no caso dele,
ele fica andando lá pelo bairro dele e tal. Aí daqui a pouco tá andando lá, aí passa na porta de certos lugares, aí vem as companhias. São as mesmas pessoas, os mesmos lugares. Sempre. Bora cabeça, bora tomar uma, não sei o que. Aí ele vai lá e fala, não quero não. Aí os outros, não, um exemplo, ele vai lá e toma uma decisão. Ele fala, não quero. Aí começa o pessoal, não, mas é só uma. Pô, a cabeça, qual foi? Aí vem as piadinhas internas, né? Virou crente, é da igreja agora, não sei o que. Sempre vai ter esse tipo de coisa, sabe? Só que qual que é a parada? A opinião de ninguém importa, ok? A minha opinião sobre a sua vida não importa. Não importa. Imagina a opinião de pessoas que não querem edificar em nada na sua vida. E olha que a minha opinião, algo que eu vou trazer pra você, é algo para poder edificar na sua vida. E olha, a minha opinião não tem essa importância toda, não. A opinião que verdadeiramente importa é a opinião que Deus tem ao seu respeito. Então, quando você começa a focar, é o que eu venho falando, comecei falando essa semana. Todos os dias a gente tem essa bifurcação. Todos os dias a gente vai ter basicamente 2 caminhos. E para você se livrar de um vício, por exemplo, não é uma coisa que vai acontecer em um dia, uma decisão de um dia. É uma decisão que ela precisa ser renovada todos os dias. Assim como eu já falei, todos os dias a gente precisa higienizar o nosso coração. Todos os dias a gente precisa orar e falar assim, Pai, é o seguinte, eu sou pecador. Eu não mereço o teu amor, a tua graça. Eu não mereço. Mas eu recebo, mesmo sem eu merecer, porque ela está disponível para mim. Então, lava o meu coração, me lava do pecado, de toda a maldade, de tudo que é da natureza do ser humano, que é uma natureza pecaminosa. Então, todos os dias você vai ter que escolher tomar uma decisão diferente. E força aí nessa caminhada. A gente está aqui para te servir como a gente puder ajudar. E conte com a gente. Fechou? Vamos para o versículo 10 aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. A gente estava falando isso aqui no dia que Alberto estava aqui. O temor do Senhor. O que é o temor? O temor é o respeito que você tem em relação a Ele. Em relação às decisões dEle, em relação aos princípios dEle. Ó o que o Gil Marcos falou aí. Eu estava em um grupo de amigos, me afastei e aí o pessoal curte essas coisas. Aí eu fui falar no grupo para que saísse dessa, que é atraso na nossa vida. Teve um que não gostou, e aí saiu. E é normal. E vai ter muita gente que não vai gostar. E quando você não tem o posicionamento certo, quando você ainda não tem clareza do que realmente você quer, você não tem clareza, às vezes, se você realmente quer deixar essa vida, o que é que vai acontecer? Essas decisões, elas vão te influenciar. As pessoas vão olhar e vão falar assim, não, mas a gente é novo, a gente tem que curtir a vida. Só se vive uma vez. Aquela frase clássica, né? Dita antes das pessoas fazerem merda na vida. Só se vive uma vez. Clássica essa daí. Então, vai doer, sabe? Quando a gente tem uma ruptura de ambiente, de onde a gente está, quando a gente começa a mudar algumas amizades, quando você começa durante um tempo a ficar um pouco mais na sua, um pouco mais sozinho, o que acontece? Não estou falando para você se isolar do mundo, não estou falando para você não aceitar mais as pessoas como elas são. A questão é que tem ambientes que não te aceitam como você é agora. A partir do momento que você decide dar um passo e mudar o seu estilo de vida, mudar aquilo que você quer se alimentar para a sua vida, vão ter ambientes onde naquele ambiente você não é mais bem-vindo, porque você não vai ter mais a mesma graça que você tinha antes. Você não é mais tão interessante como era antes. Assim como as pessoas que estão lá, elas deixam de ser tão interessantes para você. Quando eu parei de beber, por exemplo, teve, 90% das minhas amizades foram automaticamente se excluindo com o tempo. Eu não excluí ninguém me excluiu diretamente, não que eu saiba, né? Não de forma direta, verbalizando que eu estava sendo excluído. Mas a partir do momento que isso aconteceu, as minhas amizades começaram a mudar completamente. E eu amo todos aqueles amigos do mesmo jeito, porque todas as vezes que a gente se encontra em algum lugar, é a mesma coisa, é a mesma forma de tratamento. Não tem aquela coisa de acepção de pessoas, de eu olhar assim e falar, não bebo, eu não quero amizade com essas pessoas, não. A nossa família também, a gente tá em lugar nenhum com eles, a gente vai, é música secular, é tudo normal, é bebida, mas a gente sabe que tem um momento ali que já deu, que já tá demais, a gente faz o quê? Vaza, porque se for pra deixar de andar com todo mundo que bebe, eu não vou andar com a gente não vai mais pra uma reunião de família, pra um aniversário, pra nada, sabe? Então,
A gente precisa justamente aprender a conviver com determinadas situações, mas tendo clareza dos nossos princípios. Na live do dia 2, eu acho, que foi a live que eu fiz com o Alberto, que é um amigo meu, foi uma live que a gente estava falando justamente sobre princípios, aonde tem coisas na nossa vida que elas precisam ser inegociáveis. Tem coisas que a gente precisa olhar e falar assim, isso eu faço, isso aqui eu não faço, isso daqui pra mim não dá mais. A bebida foi esse exemplo na minha vida, aonde a partir do momento que eu comecei a me posicionar, eu falei, velho, não quero mais, pra mim não rola mais, aí automaticamente as amizades começam a se afastar. Por quê? Porque você perde a graça. E outra, você já não começa mais a se interessar pelos mesmos motivos. Você começa a ficar sem paciência para certo tipo de amizade, certo tipo de situações, entendeu? Hoje eu enxergo que são pessoas que não agregam, não é o motivo de fazerem a mesma coisa que eu, mas eu buscar estar com pessoas que buscam crescimento. Exato. A gente tem que buscar. E a busca pela sabedoria, ela é o quê? Ela é diária. Todo dia eu tô aqui. Todo dia, 6h06 da manhã. Quer dizer, todo dia por enquanto, né? Até bater nossos 30 dias de live. Depois dos 30 dias eu não sei. Não sei se eu vou continuar. Não sei. Eu não sei se o movimento tá sendo impactante na vida de vocês. Não tô vendo a galera chamando outras pessoas, compartilhando com outras pessoas para estar aqui na live. Eu vou pensar. Eu sei que depois do 30º dia de live, uma coisa é certeza, no outro dia eu vou dormir até umas 10 horas da manhã. Isso daí é um fato. Então, a gente precisa ter clareza de quê? Do que são os nossos princípios, aquilo que a gente não negocia, quais são os ambientes que a gente vai estar, que a gente pode estar, por quê? A gente não vai fazer acepção de pessoas, ok? Porém, tem certos ambientes que pra mim é inegociável, eu não vou. Tem certos lugares, certas ocasiões, certas situações que eu não vou. Se ofenda quem se ofender, doa quem doer. Tem certos lugares que não dá pra mim, não vou. Então, a gente precisa ter esse posicionamento, porque no começo vai ser mais difícil. No começo, as pessoas vão ficar, não, você mudou, você tá chato, vai ter essa coisa. Você vai ser julgado, vai ter piada em relação a isso. Mas com o tempo as pessoas elas vão começar a respeitar a sua opinião. E é muito difícil, principalmente a gente que tem filha, né? É. Porque, infelizmente, é festa de aniversário, é na escola, você aprende tudo. Então, a gente depois chega em casa... Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, tudo que não prestava que eu sabia da minha vida, eu aprendia na escola. Tudo que não prestava na vida, eu aprendia na escola quando eu era criança. E aí é muito difícil, né? Ela chegar em casa e a gente conseguir mudar também, né? De uma forma tão rápida. Então, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Então, a gente já falou que buscar sabedoria é o princípio para quê? Para que a gente tenha sabedoria nas áreas da nossa vida. A gente precisa buscar. Só que antes da busca pela sabedoria, o que está dizendo aqui? Que o temor do Senhor é o princípio de tudo. É você temer o Senhor. Por quê? Quando você teme a Ele, você crê na palavra. Você crê nas instruções que tem aqui para você. E a partir do momento que você crê no que está escrito aqui, que você entende o que é o temor do Senhor e que você começa a buscar entendimento nele, começa a buscar entendimento aqui no manual, na fonte, porque o manual é uma coisa que está aqui, está disponível para todo mundo. Está aqui, é só você pegar e usar. É só você pegar e acessar. E tudo vai partir de você temer a Deus. De você olhar para Deus com respeito, com temor. De você olhar assim e falar, velho, eu quero seguir esses caminhos. Você olha para esse caminho e você fala assim, não, é isso daqui que eu vou, é para cá que eu tenho que seguir. Eu estava comentando ontem com um amigo que teve uma época na minha vida em que eu olhava e eu orava. E todas as vezes que eu orava, Deus respondia. E era tipo assim, oração express, sabe? Sabe quando você tá orando aqui por uma coisa agora, ou talvez você não saiba, mas enfim, eu tava aqui orando por uma coisa agora. Eu tava simplesmente falando, sabe? Verbalizando. Falando, pô, Deus, é o seguinte, eu tô com um problema assim, assado, eu tô com essa dificuldade, eu não sei o que fazer. Me dá uma direção, me mostra o caminho, porque pela força do meu braço eu já sei que não vai. Eu não tô conseguindo fazer isso sozinho. E várias vezes eu orando e daqui a pouco não dá 5 minutos de chegar uma pessoa e começa a orar por mim, me dar uma resposta para a oração que eu tinha acabado de fazer.
Como é que explica uma coisa dessa? É uma coincidência gigantesca, né? Ainda mais quando se trata disso ter acontecido várias vezes na minha vida. Então eu ficava o tempo todo pedindo para Deus entrar. Só que eu não deixava Deus entrar em todas as áreas da minha vida. Eu tinha áreas que eu ficava segurando. Eu olhava assim e falava, não, aqui deixa comigo. Aqui deixa pela força do meu braço que eu sei o que fazer. E essa área, no meu caso, era a área do trabalho. Por exemplo, se eu tenho uma agência de tráfego pago e a minha agência faz anúncios para outras empresas e eu faço anúncios para empresas onde eu não acredito nos produtos que aquelas empresas vendem, no final das contas eu estou sendo conveniente. O tráfego pago é um poder que a gente tem. É um poder de impactar pessoas, é um poder de ajudar empresas a vender mais. A partir do momento que a gente aprende a fazer isso, a gerenciar isso, a gente fica responsável pelo resultado final que vai acontecer lá. Então, se você tem um cliente, no meu caso, né, se eu tenho um cliente, onde aquele cliente vende algo que eu não acredito, aquele cliente vende algo que está contra o meu propósito, eu não vou mais atender aquele tipo de cliente. E antigamente eu só pensava assim, não, isso aí é problema dele, eu vou fazer aqui, só que eu estou sendo pago para fazer a minha parte e tal, porque esse é o ponto de vista. Tudo que depende do ponto de vista, provavelmente é alguma coisa que está errado, sabe? O que é certo, é muito claro. Você olha para aquilo e fala assim, isso aqui está certo. Quando é algo que depende do ponto de vista, você já sabe que aquilo ali está errado. Então, eu colocava Deus como prioridade na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional não. Quando chegava na hora da vida profissional, eu olhava assim, eu falava, não, mesmo que eu não acredite nisso daqui, mas eu vou fazer mesmo assim. E a partir do momento que eu comecei a colocar ele também como a prioridade da minha vida profissional e eu comecei a entregar literalmente todas as áreas da minha vida para ele, eu comecei a enxergar um mar de possibilidades de coisa que antes eu não enxergava. Até porque todas as vezes que eu pegava um projeto desses aí, de que era algo que eu não acreditava, todas as vezes dava errado. Era incrível. Tinha alguma coisa que não ia pro lugar, que não fluía, que não encaixava e dava errado. Todas as vezes a parada não fluía. Então, o princípio da sabedoria é justamente o que? É o temor do Senhor. Então, todos os dias a gente precisa buscar a sabedoria. E antes de buscar ela, temer o Senhor. Então, todo dia você vai começar a buscar a sabedoria em qualquer coisa que seja. Faz uma oração antes. Você vai assistir a live aqui, faz uma oração antes. Conversa com Deus falando assim, Pai, que essa live de hoje seja uma live onde eu ache respostas para a minha vida. Que eu esteja com o meu coração aberto para que palavras que saiam da boca do Aldo sejam palavras que ajudem a impactar na minha vida. Que eu clarifique coisas aqui na minha cabeça que eu jamais tinha clarificado antes. Pede essa sabedoria. Pede sabedoria para fazer uma pergunta. Às vezes você faz uma pergunta aqui... Você faz uma pergunta aqui que às vezes parece uma pergunta boba. Às vezes parece uma pergunta besta. Mas é uma pergunta que gera um impacto na vida de uma outra pessoa, sabe? Então, começa a abrir a boca, a verbalizar, a orar em relação a isso. Então, o temor do Senhor é o princípio de tudo, ok? Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos da sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se você é zombador, só você sofrerá as consequências. Bom isso aqui, viu? E que o temor do Senhor é o princípio de tudo. Quando a gente era criança, com certeza todo mundo já ouviu algo relacionado a Papai do Céu não gosta, Deus não gosta disso, você sabe de quem é a mentira. E são coisas que às vezes a gente também passa pra Lara, né? Pra que realmente ela tenha o temor do Senhor. A diferença aqui é que a gente ouvia muito isso, mas a gente não tinha outra parte, né, amor? Que era o entendimento, instrução, a instrução, o porquê, né? Deveria ter medo de Deus, ou, né? Que a gente naquela época via mesmo como medo, não era nem temor, Senhor. Mas é que a gente consiga instruir pessoas, né? Para que elas temam o Senhor, mas que elas também tenham um entendimento daquilo ali, né? Do porquê. Muito bom. A Vanessa falou que ia sair porque ia ajeitar as crianças para ir para a igreja. A gente, daqui a pouco também a gente vai. Como? Se não tem como tomar banho, a gente vai fedendo sujo? Não, vou tomar banho da geladeira, né? Não? Que água que tem na geladeira? Mas ele foi porque não tem água não. Ô mãe, você que entrou na live agora, fala se aí na sua casa tem água ou não. Se tiver água na sua casa, a gente vai tomar banho aí, viu? Já me avisa aí que eu já fico ciente logo. Então, um cafezinho pra gente também. Se você é sábio para si mesmo. Se você é zombador, só você vai sofrer as consequências, ok? E eu até discordo disso daqui. Ó a treta, viu? Discordando. Eu discordo disso daqui.
Se você é zombador, não é só você que vai sofrer as consequências. A sua família vai sofrer as consequências, a sua casa vai sofrer as consequências, as próximas gerações vão sofrer a consequência, tá? É como eu já disse. Se você comete um crime e você não sabe que aquilo é crime, você vai pagar por aquilo ali, porque aquilo é crime. Se você chegar na frente do juiz e dizer assim, ô juiz, eu não sabia que era crime, o problema é seu. Se você não sabe, a culpa é sua. A mesma coisa em relação à sabedoria. Se você não busca sabedoria, você não vai ter os resultados que você quer na sua vida. Não vai ter, eles não vão vir e a culpa vai ser sua por você não ter buscado. Ah, mas eu não sabia, é culpa sua. Se você não sabe, é culpa sua. Se você não tem a instrução, a culpa é única e exclusivamente sua. E quando isso acontece, você que vai sofrer as consequências. E as consequências da sua vida acabam sendo a consequência na vida de outras pessoas. Por quê? A partir do momento que você busca sabedoria e você começa a prosperar nas áreas da sua vida, por exemplo, você começa a prosperar financeiramente. Quando você aprende a fazer mais dinheiro, por exemplo, e você não está com o coração no dinheiro, quando o seu coração não está nas coisas, mas sim o seu coração está nas coisas de Deus, o dinheiro acaba sendo só um meio, só um instrumento, algo que você usa comumente no seu dia a dia. E quando você prospera financeiramente, você entende que que o dinheiro é um meio, que você entende que o dinheiro é armamento para que você alcance cada vez mais pessoas e que o propósito continue sendo cumprido, o que é que vai acontecer? O ato de prosperar financeiramente faz com que você possa semear na vida de outras pessoas, faz com que você possa investir em causas, em pessoas, em instituições. Então a riqueza não é algo ruim, ela é ruim quando o seu coração está lá, só nela. Quando seu coração está só em fazer mais dinheiro, enganando outras pessoas, passando por cima de outras pessoas e querendo fazer aquilo ali a qualquer custo. Só que quando o seu coração não está nas coisas, mas o seu coração está em Deus e você usa as coisas como um instrumento, as coisas começam a ser completamente diferentes. Então, quando você é zombador, ou seja, ele está dizendo aqui que o zombador é alguém justamente contrário à sabedoria, você vai sofrer as consequências e as próximas gerações que vierem de você também vão sofrer as consequências. Ou pior, possa ser que nem venham próximas gerações, né? O convite da loucura. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola que não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade para dizer aos que passam, e seguem direito ao seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E os que não têm juízo, ela diz, água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Muito doido isso aqui, né? Muito doido isso aqui. Salomão personificou pra gente duas pessoas, a sabedoria e a loucura. E a loucura ele personificou como? Como uma mulher espalhafatosa que é tola e não sabe coisa alguma. E o que é que ela faz? Ela fala assim, ó, quem foi ingênuo vem pra cá, ó. Vem cá, água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso. Eu já falei aqui na live de hoje, tudo que precisa de um ponto de vista, tudo que você olha assim e fala, não, depende do ponto de vista. Tudo que depende do ponto de vista, você já sabe que provavelmente é uma coisa que é errada. Tudo que depende do ponto de vista é uma coisa que, no final das contas, quando você for olhar, vai ser uma coisa que é errada. A mesma coisa é isso daqui. O que é que a loucura vai dizer pra você? A água roubada é doce, o pão comido às escondidas é saboroso. Ou seja, o que é errado é bom, é legal, vem pra cá. Só que as pessoas não sabem que ali estão os mortos e os convidados estão nas profundezas do inferno. E parece pesado isso daqui. E é pesado. Não só parece, como é. Isso daqui realmente é uma coisa pesada. E é assim que as coisas são. Ah, Aldo, mas isso é injusto, isso é pesado, isso é tenso. É assim que é. É assim que as coisas são. O capitalismo, por exemplo, tem gente que fala, nossa, o capitalismo é tão ruim. A sociedade é assim. E você precisa aprender a entender as regras do jogo. Para quê? Para que você saiba jogar o jogo. Eu já falei sobre isso várias vezes. Por exemplo, no meu caso, eu sou gestor de tráfego. O gestor de tráfego é alguém que gerencia anúncios para empresas. Então, no final das contas, o que eu estou vendendo para aquela empresa não é tráfego. A empresa não quer investir em anúncio. O que é que a empresa quer? Ela quer vender mais. E quando eu estou vendendo um serviço de gestão de tráfego, sou eu chegando para o dono de uma empresa e dizendo assim, opa, tudo bom? Eu vou pegar o teu dinheiro da tua empresa, vou investir em anúncio e vou gerar um resultado financeiro para você. Então, no final das contas, o que eu estou vendendo para aquele cliente é prosperidade. Eu estou vendendo prosperidade para ele. Só que qual que é o ponto?
Se eu não cuido da minha aparência, da minha imagem, se eu tô com a barba toda mal feita, cabelo desarrumado, roupa velha, surrada e não sei o que, eu vou vender prosperidade sem eu estar transmitindo uma imagem de prosperidade. E a sociedade é uma sociedade que julga as aparências. A sociedade é uma sociedade que vive muito de aparência. Então, a gente não pode ver isso e se vitimizar por isso. A gente precisa ver isso e aprender a usar isso a nosso favor. É usar isso para que a gente tenha resultados a partir daquilo ali. É a gente entender que essas são as regras do jogo, e se são as regras do jogo, a gente vai aprender a fazer o quê? A jogar o jogo. Que a nossa imagem hoje importa muito, né? Exato. Hoje eu fico pensando mesmo que quando a gente vai fazer faculdade, a gente, que 18, 19 anos já vai fazer faculdade, aí a gente começa. Vai poder usar roupa, aí já começa. Aí vai com um shortinho pra faculdade, porque antes só podia usar calça na escola. Aí já começa a usar sainha, usar shortinho. Aí começa a ir do jeito que quer. Você mesma devia ser assim. Eu né? não. Você só andava... Aí começa a ir de Havaiana pra faculdade. E pra quem quer aquilo ali, né, que é fazer uma faculdade, é se formar, que investe seu tempo, investe dinheiro, que não é pouco. As pessoas elas não entendem que elas já estão sendo observadas ali dentro. Porque todo mundo entra com uma ideia de que vai sair dali rico, pronto para realizar os seus sonhos de milhões e empregado, né? As pessoas acham que é assim, automático. Só basta fazer uma faculdade para poder sair com emprego. Sendo que empregado e rico são duas palavras que não cabem na mesma frase. Mas assim, elas não entendem que, na verdade, o processo já começa desde as aulas. Você está sendo ali observado, seja por um professor, seja por um colega. Porque às vezes é aquele mesmo colega que te vê naquela situação, que está até ali na mesma situação que você, e depois tem uma pessoa que indica ele lá na frente, ele vai te ver daquela forma, ele vai lembrar de você com a sua imagem, como você era, com o seu comprometimento. E aquele seu amigo, ele não vai te dar um emprego, ele não vai te dar uma indicação, nada. Então, a nossa imagem hoje, o nosso comportamento, ele reflete muito, né, amor? Eu tava até falando, hoje, meus anúncios rodam aqui, que Aldo faz anúncio pra mim, como corretora de imóveis aqui em Piatã. E hoje eu preciso realmente, quer dizer, eu já, graças a Deus, né, tenho um comportamento assim que eu... Mas eu preciso lembrar que quando eu chego num salão, quando eu vou no mercado, tudo isso eu tô sendo observada, porque tem pessoas que já me viram a primeira vez, né? Já me viram nos anúncios, elas já tiveram o primeiro contato comigo. Então, hoje eu vejo que em qualquer lugar eu posso ter oportunidade de venda, de negócios, num salão, no mercado, numa academia, no meu Pilates que eu vou. Então, assim, o meu comportamento, o que eu falo, tudo isso está sendo observado. Exato. E você tem duas opções, ou você se vitimiza dizendo, meu Deus, mas a sociedade é assim, não sei o quê, ou você aprende a jogar as regras do jogo, é como exemplo que eu já dei. A maioria dos feriados que estão aí no dia a dia, que são feriados onde estimulam a compra de presentes, a você dar presentes, esses feriados eles foram feriados criados para poder movimentar a economia. E se você observar, eles estão espalhados durante o ano. Os feriados eles não estão todos no mesmo mês. Então, quando o pessoal foi criar esses feriados lá atrás, a ideia era justamente essa. Você tem o Natal, que é em dezembro, aí você tem o Dia das Crianças, que é em outubro, aí você tem o Dia dos Namorados, que é em junho, você tem o Dia dos Pais, que é agora em agosto, o Dia das Mães é em maio, o Dia da Mulher é em março, aí tem o Carnaval não é feriado, dá presente, tem a Páscoa, que é em abril. Então, quando você para observar, os feriados durante o ano, eles são distribuídos justamente para quê? Para que cada mês do ano, ou cada período, a cada X dias do ano, haja um momento onde naquele momento as pessoas elas vão movimentar a economia. E qual que é o problema? Quando você é só alguém que é ingênuo no mundo na sociedade, no mundo dos negócios, você cai na cilada de mas é Dia dos Namorados, eu preciso gastar o dinheiro que eu não tenho para dar um presente que, é Natal, você vai gastar o dinheiro que você não tem para poder presentear todo mundo. Sendo que a intenção do feriado é justamente você gastar o dinheiro que você não tem. É igual cartão de crédito. Se você assistir um seriado no Netflix que se chama Explicando o Dinheiro, você vai entender que o cartão de crédito ele foi criado na finalidade, com a intenção de fazer você dever ao banco. Foi a intenção inicial do cartão de crédito, ele foi criado
com esse fim. Você pode usar o cartão de crédito? Pode usar. Existem várias estratégias que você pode usar para poder até fazer dinheiro usando o seu cartão de crédito. Porém, a intenção inicial, a criação inicial do cartão de crédito foi justamente para quê? Para que você se endivide, porque o maior lucro que existe dentro do banco é de dívida de cartão de crédito, que pode ir de 15% a 18% ao mês, e isso vira uma bola de neve, um negócio absurdamente grande. Então, vocês precisam começar a entender as regras do jogo. Quando você entende quais são as regras do jogo, você aprende a fazer o quê? A jogar o jogo. Você aprende a se desviar de certas coisas. Eu já dei um exemplo em várias lives aqui sobre o que é obsolescência programada e obsolescência por design. Às vezes você compra um carro 0 km, e aí vai existir uma obsolescência por design, o carro vai ficar obsoleto daqui a 2 anos. Por quê? Você comprou um carro 0 km agora, daqui a 2 anos mudou uma grade do carro, mudou um farol, mudou uma bobagem, e você já se sente para trás. O iPhone. iPhone é todo ano. Geralmente iPhone é o quê? Agosto ou é setembro que eu lanço iPhone novo. Então, tipo, todo ano vai lançar iPhone novo. E se você ficar refém dessas coisas, se você ficar sempre refém do próximo iPhone, do próximo tênis que a Nike vai lançar, do próximo isso, do próximo aquilo, você nunca vai evoluir na sua vida. Por quê? Porque você vai estar jogando o jogo como escravo e não como senhor. E essa aqui é a parada. Quando você entende as regras do jogo, você escolhe qual é o lado que você quer estar. Na própria palavra fala que quem pega emprestado é servo de quem empresta. Quem pega emprestado é servo de quem empresta. Então você não tem que ser o que pega emprestado, você tem que ser o que empresta. O que empresta a juros, o que tem lucro em relação aqui, o que semeia, sabe? E não só viver uma vida pautada e baseada no consumo o tempo todo. Você precisa sim buscar prosperar financeiramente, a sua família merece comer do melhor, sabe? Mas tudo você precisa entender quais são as regras do jogo. Para quê? Para que você não seja um inocente no meio daquela coisa toda. Manda pra mim perguntas aí. Vou servir com vocês em relação a algumas perguntas aqui. Pode ser pergunta sobre qualquer tema, qualquer assunto, sobre qualquer área que a gente vai responder para daqui a pouco finalizar. Mais 1 hora de live já passou e ó, nem percebi. Bora, meu vaso, bom dia. O vaso ontem tava só no desfrute, hein? Aí sim. Aí sim, viu? Ó, enquanto a galera vai mandando as perguntas aí, eu tenho alguns recados pra vocês, que é o seguinte. A primeira é que a gravação dessa live fica salva lá no meu canal do YouTube, tá? Então, se você chegou no final, se você quer assistir as outras lives, tem lá a gravação. Se eu puder dar uma dica pra você, assista essa live aqui, ó. Essa live aqui, ó. Cadê? Essa. É de Provérbios 6. Live 24. Tá? Se eu puder dar uma dica, assista essa. A live é grande, mas é grande justamente porque é boa. E aí, quando você for pro YouTube, já se inscreve lá no canal, ativa a notificação e tal, a coisa toda, porque quando a gente posta episódio novo do nosso podcast, vai pra lá também. E outra, até lembrei disso aqui agora, isso é importante. Eu vou começar a produzir conteúdo no YouTube, conteúdo técnico. Eu vou criar um mini curso de tráfego pago básico, o básico de tráfego do dia a dia. Eu vou colocar no meu canal do YouTube de graça. Para quem quiser aprender o básico de tráfego pago, vai estar lá. Então, depois vocês me mandem sugestões e dicas de coisas que vocês querem ver no canal do YouTube, tá? Conteúdo técnico, enfim, conteúdo sobre qualquer coisa. Me falem o que é que vocês querem ver, que eu vou produzir lá no meu canal. Fechou? Ó, o Gil Marcos perguntou o seguinte: a decisão de seguir os caminhos do Senhor foi tomada juntos ou um levou o outro? Como é que foi mesmo? Foi junto. De certa forma, eu levei ela, mas de certa forma também foi os dois juntos, porque teve um dia que eu tava aqui em casa, aí uns amigos vieram de Maceió pra cá, e nesse dia foi um dia impactante, nesse dia eu tive uma experiência com Deus, e foi uma parada que foi muito forte. Eu acordei a Amanda 2 horas da manhã, chorando. Como que foi o impacto nesse dia? Fala aí. Como foi bacana? Você se acordar. Eu achei que era maluquice, né? Que depois ia voltar tudo ao normal, que ele tava bebendo, que era coisa de gente bêbada, e que depois tudo ia voltar ao normal. Mas aí é algo, assim, muito surreal mesmo. É tipo o sobrenatural, que é o natural de Deus, né? E aí ele já era uma pessoa muito difícil. Nesse momento a gente já vinha brigando muito. E eu lembro que em uma das nossas brigas eu ainda falei pra ele assim: você não acredita em Deus porque você quer destruir nossa família. E isso não vem de Deus. E aí ele falou assim: eu não tenho muita intimidade com Deus. Essa foi a resposta que ele me deu.
E naquele momento que ele me disse isso, que ele não tinha intimidade com Deus, naquele momento ali, eu digo, meu Deus, então não tem mais o que fazer, né? Porque se eu enxergava que Deus não estava ali, eu já tinha, tipo, é como se minha força já tivesse acabado. Eu digo, então agora realmente não tem mais o que fazer. E aí pronto, e aí isso tudo aconteceu na pandemia, né? E aí foi quando os amigos dele vieram pra cá, assim, de forma, tipo, bem aleatória mesmo, porque eles estavam em Aracaju. Então, de Aracaju pra vir pra cá, ou voltar pra Maceió, era a mesma distância, não tinha nada a ver de, tipo assim, porque Salvador tava pertinho, não, né? Eles só vieram passar a noite mesmo, né, amor? 2 dias só. Foi, e tipo assim, foi uma madrugada pra nossas vidas mudarem, né? Não vou nem falar só de Aldo, porque as nossas vidas mudou. Só que eu sempre fui uma mulher tranquila, né? Então sempre fui flexível. Nunca me impus, né, amor? A nada do que ele pensasse, do que ele falasse, dissesse, enfim. Então, quando ele tomou essa decisão, gente, como é assim, né? Pela pessoa que Aldo era antes, realmente assim, duvidar, eu dizia, né? meu Deus do céu, gente, vai passar isso aí. Eu falei, não vou nem me alegrar muito, porque... A alegria de pobre dura pouco, né? Só que aí realmente assim, foi uma coisa assim, então, sabe, eu lembro que eu acordava de manhã, ele já tava aqui, às vezes ouvindo louvor e assim, chorando, dizendo nos meus olhos que ia me tratar a partir daquele momento como se eu fosse uma rainha, que eu merecia, né, ser tratada desse jeito e tudo, e eu ficava assim, meu Deus... E ao mesmo tempo eu não acreditava naquilo e eu começava a assistir, a gente entrava no carro e era louvor e era oração e muito assim, sabe? Foi passando dias e semanas e aí pronto, eu já entrava no carro, aí era louvor e eu já começava a chorar e as minhas lágrimas caindo porque eu não acreditava que eu estava vivendo aquilo. Hoje eu tenho 25 anos, mas tem quanto tempo isso? 24? Foi com 24? Foi mais ou em menos 2020. Então, tipo assim, eu dizia, meu Deus, eu tô muito nova pra poder viver isso, assim, tipo assim, as coisas boas. Eu acreditava assim, não é possível que minha vida já mudou tanto, eu tô tão novinha pra viver tudo isso. Não que for como uma coisa ruim, mas como uma coisa boa mesmo, né? Mas Você viu que é um não merecimento, me tocando, né? Foi me tocando muito, eu já chorava muito. E, né, já chorava, eu dizia, meu Deus, não é possível que acontecendo comigo. Porque, assim, foi realmente, assim, um milagre, né? E foi de uma noite, né? Foi uma madrugada, na verdade. E a gente não precisou de igreja, a gente não precisou de pessoas. Foi uma transformação mesmo, foi uma cura, né? Foi uma decisão, foi né? uma decisão. Então, assim, hoje eu diria que se fechasse todas as igrejas do mundo, se pessoas parassem de falar de Deus, Aldo, principalmente, ele não pararia de buscar a Deus, a palavra, porque uma igreja fechou, porque ele se chateou com o pastor, porque aconteceu alguma coisa, porque falaram que não poderia falar mais de Deus. Ele não pararia, porque ele faz isso incansavelmente, todos os dias, né, amor? Ele não precisa da minha opinião, ele não precisa da minha determinação também. Então, todos os dias ele acorda no meu estímulo, ele acorda antes de mim. E muito pelo contrário, né, amor? Às vezes ele tá aqui, aí eu venho e já vejo ele aqui, aí eu pego a minha Bíblia, eu sento aqui, mas é muito mais ele mesmo que me ajuda do que eu ajudo ele com isso. Porque o exemplo é o que arrasta, né, de verdade. Porque o que é que acontece? O celular, quando o celular vai ligar, se você perceber, quando você desliga o celular, ele desliga na hora. Um celular, um computador, qualquer coisa, ele desliga na hora. Só que quando você liga um iPhone, quando você liga um MacBook, ele vai ter o período... Vou fazer isso aqui agora. Ó. Deixa eu virar pra cá. Isso aqui é o MacBook desligando. Desligou. Acabou. Apertei o botão ali, desligar, acabou, já era. Agora eu vou ligar o MacBook. Olha eu no espelho. Aí vai ter a maçãzinha, igual o iPhone. E olha o que está acontecendo aqui. Está acontecendo um processo de inicialização. Ok? Ligou. Ligou rápido, né? Ligou. Qual que é a parada?
Isso acontece no iPhone, isso acontece no MacBook, isso acontece... Chega, desligou aqui, Luiz. Isso acontece com praticamente qualquer celular. Quando você vai ligar, ele vai passar por um processo de inicialização, ok? Quando o celular está ligando, ele tá, o software do celular, o sistema do celular, ele está identificando se está tudo certo. Ele está fazendo uma varredura para poder o sistema inicializar do jeito certo. Qual que é a parada? O nosso corpo é praticamente da mesma forma, ok? Existe o software e existe o hardware. Qual que é a diferença? O software do celular é tipo assim, ó, deixa eu virar para cá de novo. O software é a parte física. Quando eu abro esse notebook, aqui por baixo, aqui por dentro, vai ter a memória do notebook, vai ter a placa-mãe, vai ter o processador, vai ter, sei lá o que mais, vai ter o HD, vai ter um monte de coisa aqui dentro. Isso é o hardware. Hardware vem de duro, da parte física, ok? Esse é o hardware. A gente tem o nosso hardware, que é o nosso corpo, ok? E o celular e o computador, ele tem o software. E quando eu liguei o computador, quando eu mostrei para vocês aqui o computador ligando, eu estava inicializando o software do meu computador. O que é o soft? Software é o soft, que vem da parte leve, ou seja, da parte que não é a parte dura, a parte pesada. Então, qual que é a parada? Quando eu inicio o computador, ele está iniciando o software, certo? E aí ele vai fazer aquela varredura e tal para poder ligar do jeito certo, para poder não ter nenhum tipo de erro e tal. E o nosso cérebro, ele precisa que o nosso software ele seja iniciado da forma certa. E aí que tá a parada. Quando você começa o seu dia errado, a probabilidade de você terminar o seu dia errado é muito grande. E todos os dias você precisa ter um padrão, você precisa ter um ritual. Vão ter vários livros que vão te ajudar em relação a isso. Por exemplo, o Milagre da Manhã. O livro Milagre da Manhã é um livro que, vira uma febre. E muita gente começa a acordar cedo por causa desse livro. E ter um ritual matinal e tudo mais. E eu achava isso besteira até eu começar a fazer. Eu começar a literalmente fazer e fazer de verdade. Porque a Amanda sabe que dependendo de eu acordar cedo ou acordar tarde, quando eu acordo tarde, mesmo que eu passe, sei lá, só 5 minutos lendo a Bíblia, ou eu fique só um pouquinho fazendo alguma coisa, mas eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu preciso ativar o meu software do jeito certo. E qual que é a parada? Ela ativa o software dela do jeito errado em 99% dos dias. Por quê? Porque acorda e já vai pro celular. Acorda e nem começou a cabeça a raciocinar direito e você tá lá sendo o tempo todo bombardeado com estímulo. É ver a vida dos outros, é ver uma coisa legal, é ver uma coisa fofinha. Aí você já começa a pensar nos problemas que você tem que resolver. E aí no final das contas você já condicionou a sua mente, a sua cabeça já para um outro caminho completamente diferente. E o fato de eu começar o dia dessa forma, o fato de eu começar ativando o meu software, como é que eu começo o meu dia ativando o meu software? Nesse dia, todos os dias, quando eu vou começar, eu faço uma oração, eu converso com Deus, eu coloco um louvor, eu vou estudar alguma coisa, eu faço uma leitura da Bíblia, quando dá tempo, eu faço uma leitura de um livro, porque minha prioridade é isso daqui. Mas quando eu não estou lendo a Bíblia, eu estou lendo, depois de ler a Bíblia, eu vou ler algum livro. Eu vou ler algum livro, por quê? Porque eu já começo iniciando meu software no modo de quê? No modo de busca de sabedoria, no modo prosperidade. É quando eu ativo o meu software já imaginando como que vai ser o meu dia, quais são as grandes coisas que eu vou fazer naquele dia. E eu mentalizo alguma das coisas que eu vou fazer. Então, todos os dias eu começo dessa forma, por quê? Porque eu já entendi que essa é a configuração, é o padrão que vai me fazer bem. É isso que vai me fazer chegar nos resultados que eu quero ter. É isso que vai me fazer chegar nos resultados que eu quero chegar. Então o que é que acontece? O meu exemplo, porque se eu ficar falando para ela assim, ó, faz isso, faz aquilo outro, e não sei o que, e não sei o que lá, não vai adiantar eu ficar abrindo a boca e falando. Só que quando eu sou o exemplo, quando eu estou todos os dias dando um exemplo, é completamente diferente. E quando eu faço essas coisas, eu não estou fazendo isso só por mim, eu estou fazendo isso por todo mundo. Por quê? Porque se minha filha cresce num ambiente onde ela vê esse exemplo sendo dado para ela todos os dias, é mais provável que ela siga o meu exemplo do que ela aleatoriamente adquirir um hábito que ela nunca me viu tendo. Uma coisa que a gente ainda erra muito, que a gente peca muito, que está muito errado, é a nossa alimentação. A gente come muita bobagem, a gente come muita besteira, muita porcaria e fica difícil dar o exemplo desse jeito. Fica difícil cobrar algumas coisas, sendo que a gente mesmo não está indo para o caminho que a gente sabe que é o caminho certo. Então a gente precisa sempre lembrar que a gente é exemplo. A gente é exemplo para a sociedade no geral, mas principalmente para as pessoas que estão na nossa casa.
Só que a gente acaba se tornando exemplo para várias outras pessoas que às vezes a gente nem imaginava impactar. E isso é que é o doido da situação. Por exemplo, eu nunca imaginei na minha vida, igual a Amanda falou, de todo esse processo de transformação e tal. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia abrir uma live para poder pegar um livro da Bíblia e estudar aquilo ali. E fazer live falando sobre isso. Nunca na minha vida isso nem passou pela minha cabeça. Nunca. Mas tipo, nunca, literalmente nunca, de verdade. Mas é uma coisa que tem acontecido. Justamente porque um primeiro passo, um próximo passo, um próximo passo, um próximo passo. E todos os dias ativar o software do jeito certo, ativar a mente do jeito certo. Todos os dias estar estudando, buscando a palavra, buscando aprender mais, buscando a sabedoria. E no final das contas, isso daí, essa busca incessante pela sabedoria, essa busca incessante para a gente ser melhor, um pouco melhor a cada dia que passa, é o que vai levar com que a gente tenha resultados significativos na nossa vida e que esses resultados sejam resultados que viram exemplo e que acabam abençoando a vida de outras pessoas também. Você quer falar mais alguma coisa? Até não. Porque nada é automático, né? Na nossa vida. A gente vai... É um processo que a gente passa. Então, às vezes, as pessoas até perguntam isso também em relação à igreja. Quando vocês entraram na igreja, vocês já deixaram de fazer tal coisa mudou, como se fosse assim, né? E eu até entendo, porque tem muito lugar, muita igreja que tem muita regra, muita imposição, muita doutrina, muita coisa assim e tal. E a nossa não é assim, a gente não tem isso, a gente faz uma coisa que é muito leve pra gente. Porque não adianta mentir pros outros ou mostrar pros outros. Não é sobre os outros, é sobre a gente, a nossa transformação. E a gente sabe que, infelizmente, né, ou felizmente, porque a gente está em busca de constante de aprendizado, de experiência, a gente é seres humanos. Então, a gente tem pensamentos, a gente tem sentimentos, a gente precisa estar repreendendo algumas coisas ali, diariamente aprendendo com algo que a gente fala, que a gente faz, que a gente já consegue ali canalizar, entender, né, amor? Que consegue ter um direcionamento, um discernimento do que é certo, do que é errado, do que não é mais legal, mas todo dia é dia de errar, de tentar, de aprender, de mudar. E é isso que importa. Todo dia é um novo dia. Mas não de ficar errando nas mesmas coisas. É dia de errar em coisas diferentes. Se puder, responde a pergunta do tráfego pago. Deixa eu ver aqui. Aldo, estou estudando nova profissão e ainda não fiz a primeira venda no orgânico. Algumas pessoas disseram que as estratégias estão velhas. Não sei se é verdade. Estou pensando em ir para o tráfego pago. Acho que devo investir quanto inicialmente. Então, qual que é a parada? O tráfego pago, eu vou te falar uma parada aqui que talvez não seja o que você quer ouvir, tá? Mas ele não é aquilo que você imagina, tá? Não é aquela coisa que você vai começar e aquilo ali é o que vai te fazer vender. O que vai te fazer vender é entender as regras do jogo, como eu estava falando aqui hoje, certo? Quando você entende as regras do jogo de fato, quando você entende as regras... Por exemplo, a gente já deu exemplo de vários jogos que a gente precisa entender as regras. Entender as regras da sociedade, entender as regras do capitalismo, entender as regras do mercado que você está. Então, entender as regras do tráfego pago, por exemplo, é algo que você precisa entender. E o tráfego pago, ele nada mais vai ser do que um potencializador daquilo ali que você está fazendo, ok? Você segue uma estratégia e você vai usar o tráfego para poder mostrar aquilo para mais pessoas. Só que qual que é o ponto? Quando você não entende da estratégia, você nem sabe o que é que você está fazendo, quando você está naquela onda do copiar e colar, no final das contas, você não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque você não entende o princípio, você não entende o básico da parada, sabe? Então, o que é que eu recomendo? Continua executando a estratégia de orgânico. Começa a estudar o tráfego pago, começa a olhar, começa a botar em prática com pouco, com R$6 por dia, mas sem achar que vai ser tipo assim, o copia e cola que vai gerar o resultado para a sua vida, sabe? O tráfego é muito mais sobre estratégia do que sobre só a ferramenta dos anúncios em si. Eu acho que é justamente por isso que eu não tenho muitos alunos, mas que meus alunos têm muito resultado, porque eu ensino a galera justamente a pensar, a você ter um senso crítico, você pensar por si só e você aprender a desenvolver as estratégias, porque a parte estratégica acaba sendo mais importante do que a parte de simplesmente abrir aqui, apertar botão, papapá, pronto e acabou. Então, continue estudando, vá fazer o tráfego, mas faça investindo um pouco por dia, sem grandes expectativas de que aquilo ali vai ser a explosão de venda da sua vida. Foca mais em entender as regras do jogo, porque isso vai ser o que vai ser mais fácil para te gerar resultado, não só agora, mas no longo prazo, entendeu?
Talvez não é... Porque qual que é a parada? Não é porque eu trabalho com tráfego que eu vou dizer assim, não. Você vai investir em tráfego, você vai investir X e vai voltar Y. Deixa eu mostrar uma parada para vocês aqui. Eu tô aqui agora olhando, por exemplo, as campanhas de um cliente meu. Esse cliente tem uma loja que é um e-commerce de sandálias, ok? O ticket médio dele é um ticket médio de R$150, ou seja, geralmente uma venda custa R$150. Olha só, viu? Deixa eu virar a tela aqui. Ó, hoje, tá? Dia 9, valor usado R$24. Hoje a gente investiu R$24 e a gente fez 3 vendas aqui nessa conta. 2 vendas em uma campanha, outra venda em outra, o custo da compra médio tá 6 e pouco. Qual que é a parada? Esses R$24 aqui geraram uns R$350 mais ou menos em faturamento, ou mais, 350, 400 por aí, de faturamento, com R$24 gerado. Só que qual que é a parada? Esse negócio já é um negócio que está num nível avançado. O nível de estratégia de um negócio desse já não é mais um negócio amador. Aqui a gente já trabalha com dados, com números, não é só mais com achismo. Então aqui o tráfego pago vai ter um impacto diferente do que vai ter no seu negócio. Provavelmente, se você que está começando, você ainda não entende em si essa parte da estratégia, provavelmente você não vai investir 24 e faturar 300. Isso daqui não é todo dia, isso daqui não é toda hora. Eu podia vender meu peixe, né? Puxar a sardinha pro meu lado, não. Eu sou gestor de tráfego, eu trabalho com tráfego, eu vou dizer que é a melhor coisa da vida. É uma coisa muito boa, mas precisa principalmente de estratégia, tá? Conta comigo aí no que eu puder ajudar, inclusive sobre isso também. A gente tem 2 cursos presenciais com inscrições abertas. Um é o de Salvador, o outro é o de Maceió, ok? Salvador dia 22 e 23 de julho, Maceió 29 e 30 de julho, ok? Onde a gente vai estar juntos em 2 dias inteiros e repletos de aprendizado, onde eu vou estar ensinando para vocês o 80-20 da parada, aquele 20% de coisa que você precisa saber que vai gerar 80% de resultado na sua vida. Fechou? Então, se tiver interesse, quanto custa? Você dá aula sobre isso? Dou aula. Tem o curso presencial, tem a minha mentoria, que é Elite do Tráfego. Me manda um direct lá que eu posso te direcionar em relação a isso, beleza? O curso presencial custa R$600 o ingresso para os 2 dias, ok? Isso vai te dar de bônus um curso gravado, isso vai te dar de bônus um grupo de networking com as pessoas que vão estar participando desse curso. É um negócio bem completo, tá? Então, é isso. Tamo junto. A gravação dessa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Se vocês quiserem se aprofundar na parte educacional, na parte de se profissionalizar em relação a tráfego pago, a negócio, principalmente, você quer aprender a desenvolver um negócio, que é um negócio honesto e íntegro, me chama lá no direct pra gente bater um papo. O Gil Marcos perguntou qual é essa Bíblia. É essa aqui. Não sei como é que chama ela, não sei se tem um... Então. Mostra aí. A linguagem dela é essa aqui, ó. NAA, Nova Almeida Atualizada, mas a Bíblia é essa aqui. E a minha é essa aqui, né? Lindíssima a minha Bíblia. Mas ela é uma Bíblia, gente, que ela é Mulheres Diante do Trono. Então aqui sempre tem uma mensagem para as mulheres que estão aí na live do que a gente pode aprender com cada mulher da Bíblia. Mesmo as que tiveram talvez uma imagem que não foi tão legal, né? Mas o que a gente pode aprender com cada uma delas aqui. Então é muito legal o que a gente pode fazer de oração. É uma Bíblia normal, né? Como a de Aldo. Só que ela é uma Bíblia realmente com... A dela tem alguns resumos, uns estudos e tal, e o meu não tem isso não. O meu é no... Exatamente. Então, o meu é no freestyle mesmo. Também tem uma linguagem, né? Bem fácil. A de Aldo eu ainda acho que é mais. Mas eu acho que vocês devem optar por uma Bíblia assim mesmo. Aqui, ó. A de Aldo mesmo, ela tem uma linguagem bem fácil, né, amor? Printa aí, segura aí pro pessoal printar. Boa. Porque quem quer começar, tem que começar com uma Bíblia, né? Com duas linguagens, porque qual que é a parada? Cada Bíblia tem uma tradução diferente. Eu tenho 2 que eu recomendo. A minha é NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. E tem a NVI, que é a Nova Versão Internacional. São as 2 versões que eu recomendo para você começar a aprender a ler. Aí, por exemplo, olha como é a parada da busca pela sabedoria. Maluquice. Vai virar um problema na tua vida. Eu tenho em mente, não é a minha prioridade agora, porque agora eu já tenho 1 milhão de coisas para fazer ao mesmo tempo, mas agora eu quero aprender hebraico para eu poder ler uma Bíblia originalmente escrita em hebraico, porque tem coisas que você pega, tem sentidos de palavras que são diferentes. Então eu já estou com isso aqui no radar já na mente para começar a aprender hebraico, para ler uma Bíblia em hebraico. Aí é
Aí é doideira, aí é nível hard. Então, é isso, galera, tamo junto. Temos um compromisso firmado, amanhã, 6h06 da manhã, tô aqui com vocês. Amanhã a gente tá indo pra nossa 20ª, o quê? Amanhã acho que é a 28ª live. Deixa eu ver, hoje é a 27ª, amanhã é a 28ª live. Conto com vocês, amanhã 6h06, traga mais um e vamos nessa. Valeu, tamo junto e até mais.